Respire fundo. Abra sua mente. E permita que o próximo ensinamento acenda sua evolução. O conceito central do livro Obvious Adams não se refere ao que é simplista ou fácil, mas sim à solução mais direta e lógica para um problema, frequentemente ignorada por nossa tendência a procurar por complexidade. É a resposta que, uma vez revelada, faz todos pensarem, claro, por que não pensamos nisso antes? Essa ideia é personificada no personagem Oliver B. Adams, que prospera ao identificar essa linha reta. A abordagem de Adams é essencialmente um modelo mental. Trata-se de treinar o cérebro para despir um desafio de suas camadas superficiais, suposições e jargões, até que o núcleo do problema seja exposto com total clareza. Somente nesse estado de simplicidade fundamental é que a solução mais eficaz, ou seja, a óbvia, pode emergir. É o oposto direto do excesso de análise que paralisa tantas organizações e indivíduos hoje. De óbvio, permanece oculto precisamente porque nossa educação e experiência profissional muitas vezes nos recompensam por navegar e criar complexidade. Somos ensinados a usar ferramentas sofisticadas e a desenvolver estratégias multifacetadas. A filosofia de Adams nos convida a dar um passo para trás e questionar as premissas mais básicas antes de acionar todo esse arsenal, garantindo que o alvo está correto antes de disparar. É crucial entender que essa busca pelo óbvio não é um atalho para a preguiça ou para a falta de rigor. Pelo contrário, exige uma disciplina mental intensa. Requer a coragem de ignorar o ruído das tendências, da pressão dos pares e da própria vontade de parecer inteligente através da complexidade. O esforço está em simplificar e não em executar uma solução simples que já foi encontrada. Essa disciplina para enxergar o que está bem na nossa frente é surpreendentemente rara, tornando-se uma vantagem competitiva massiva. O verdadeiro poder deste conceito, no entanto, só se torna evidente quando analisamos o contexto em que foi concebido e compreendemos por que sua mensagem continua a ecoar com tanta força no cenário empresarial e criativo mais de um século depois de sua publicação original. Publicado pela primeira vez em 1916 por Robert R. Upgraff, Obvious Adams surgiu em uma era de rápida industrialização e da profissionalização da publicidade. Nesse cenário, as estratégias de negócios começavam a se tornar cada vez mais elaboradas. A história de Adams serviu como um poderoso contraponto. Um lembrete de que os fundamentos do bom senso e da lógica direta ainda eram os pilares do sucesso. A importância do conceito reside em sua universalidade. Em qualquer área, da engenharia de software ao marketing digital, somos inundados por um volume avassalador de dados, ferramentas e metodologias. Essa abundância cria um viés inerente em direção a soluções complicadas, pois presumimos que problemas modernos exijam respostas igualmente modernas e complexas. O livro nos ensina que a eficácia não é correlata à complexidade. Hoje, na era da informação, essa lição é mais pertinente do que nunca. A paralisia por análise é um fenômeno real, onde equipes gastam mais tempo medindo e debatendo do que agindo. A solução óbvia muitas vezes está enterrada sob camadas de métricas de vaidade, testes A e B inconclusivos e relatórios densos, quando uma observação fundamental sobre o comportamento do cliente poderia ter resolvido a questão de forma muito mais simples. O valor atemporal da obra está no fato de que ela ensina a focar nas perguntas primordiais antes de buscar respostas. Questões como:
Qual é o problema fundamental que estamos tentando resolver aqui? Ou qual é a barreira mais direta entre nosso cliente e a solução que ele deseja? Essa abordagem de primeiros princípios corta o ruído e direciona os recursos para onde eles realmente importam, independente da tecnologia ou da época. Entender essa filosofia é o primeiro passo, mas para realmente internalizá-la e aplicá-la, pode ser útil recorrer a comparações que tornem a ideia mais concreta e visual. Pense no conceito não como uma simples dica, mas como uma lente de aumento que, quando apontada para um problema, queima todas as distrações e revela apenas o que é essencial, de forma análoga a um mapa que ignora a paisagem e mostra apenas o caminho. Uma analogia poderosa para o pensamento de Adams é a história do nó górdio. Diante de um nó impossivelmente complexo que ninguém conseguia desatar, Alexandre o Grande não tentou seguir as regras. Ele simplesmente sacou sua espada e cortou o nó ao meio. Ele redefiniu o problema e encontrou a solução mais direta e eficaz. Adams, metaforicamente, corta o nó dos problemas de negócios ao ignorar as complexidades autoimpostas. Outra comparação útil é a da pessoa que perde as chaves à noite e procura incessantemente debaixo de um poste de luz. Quando questionada se foi ali que perdeu, ela responde: "Não, mas é aqui que a luz está melhor." Frequentemente em nossas carreiras, focamos onde os dados são fáceis de obter ou onde as ferramentas funcionam melhor, e não onde o problema real reside. Adams nos ensina a procurar onde a chave realmente está, mesmo que seja no escuro. Estas analogias ilustram um princípio central. A solução está intrinsecamente conectada à definição mais pura do problema. Adams não era um gênio criativo que inventava soluções mirabolantes do nada. Sua genialidade estava em sua capacidade de olhar para o problema de forma tão honesta e despojada que a solução se tornava uma consequência inevitável, quase se apresentando por si mesma, despida de qualquer tipo de adorno. Um exemplo verificável dentro do próprio livro é o caso da Adams Varnish Company. O problema era a queda nas vendas. A solução complexa seria uma nova campanha publicitária ou reformular o produto. A solução óbvia de Adams foi descobrir que as pessoas não compravam porque o verniz secava na lata após aberto. A solução? Vender em latas menores. Ele resolveu o problema real do cliente, não o problema percebido pela empresa. O exemplo do verniz é um caso clássico do livro, demonstrando como a observação direta supera a especulação complexa. Contudo, o verdadeiro teste de um conceito como este é a sua aplicação no mundo real, fora das páginas de uma parábola. É justamente nesta transição para a prática que surgem os maiores equívocos e as interpretações errôneas sobre o que a filosofia do óbvio realmente significa no dia a dia. Um exemplo prático e verificável do pensamento óbvio no mundo moderno é o Dropbox. No início, o conceito de armazenamento em nuvem era confuso para o consumidor médio. Em vez de criar um site com listas de funcionalidades e especificações técnicas, a solução óbvia deles foi um vídeo simples de 2 minutos que mostrava o problema, esquecer o pendrive, e a solução mágica, uma pasta que sincronizava tudo. Eles venderam o resultado, não o processo. Outro caso emblemático é o motor de busca do Google. No final dos anos 90, portais como Alta Vista e Lycos estavam se tornando cada vez mais poluídos, cheios de notícias, cotações e links. A visão óbvia do Google foi que os usuários que iam a um site de busca queriam apenas uma coisa: buscar. A página inicial limpa, com uma única caixa de pesquisa, era a solução mais direta para a necessidade fundamental do usuário. E isso mudou a internet. Isso nos leva ao primeiro equívoco comum: confundir óbvio com fácil. Descobrir a solução óbvia é um processo arduamente difícil.
Exige a disciplina de descartar preconceitos, a resistência para ignorar a pressão por soluções que pareçam mais sofisticadas e, acima de tudo, a coragem de apresentar uma ideia que, por ser simples, pode ser inicialmente subestimada por colegas ou superiores que esperam algo mais impressionante. O segundo mal-entendido é crer que óbvio é sinônimo de superficial ou simplista. Na verdade, a simplicidade elegante de uma solução óbvia é o resultado de uma compreensão extremamente profunda do problema. É a clareza que só pode ser alcançada depois de um trabalho intenso de remover todas as variáveis irrelevantes e se concentrar no mecanismo central que governa o desafio. É a profundidade que se manifesta como simplicidade. Superar esses equívocos é o passo fundamental para a maestria do conceito. Ao reconhecer que o óbvio exige trabalho, profundidade e coragem, nós deixamos de ver essa filosofia como uma anedota interessante e passamos a enxergá-la como uma ferramenta estratégica poderosa, pronta para ser aplicada de forma consciente e deliberada em nossos próprios desafios profissionais e projetos pessoais para gerar resultados superiores. Para aplicar ativamente o pensamento de Obvious Adams, comece utilizando a técnica dos 5 porquês. Diante de um problema como as vendas caíram, pergunte por quê, sucessivamente. As vendas caíram. Por quê? Menos leads. Por quê? O tráfego no site diminuiu. Por quê? Ao chegar à causa raiz, a solução óbvia para aquele ponto específico se torna muito mais clara do que para o sintoma inicial e superficial. Outra ferramenta prática é o exercício de explicar o problema para uma criança de 10 anos. Essa técnica, popularizada por físicos como Richard Feynman, força você a abandonar jargões e simplificar a questão à sua essência mais pura. Frequentemente, no processo de encontrar uma linguagem simples para descrever o problema, você acaba tropeçando na solução mais direta e lógica, que estava ofuscada pela terminologia complexa. Pratique também o pensamento subtrativo, uma abordagem popularizada no design. Ao revisar um projeto, um processo ou uma estratégia, em vez de se perguntar o que mais podemos adicionar para melhorar isso, faça a pergunta contrária. O que podemos remover para que funcione melhor? Muitas vezes, remover um passo, uma funcionalidade ou uma regra desnecessária é a solução mais óbvia e eficaz que existe. Incorporar essa mentalidade de clareza e simplicidade não apenas melhora seus resultados, mas fundamentalmente transforma a maneira como você aborda o trabalho e a vida. A clareza se torna seu maior ativo. E este tipo de análise profunda sobre conceitos que podem refinar seu pensamento e impulsionar sua carreira te interessa? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que preparamos para você. Cada conteúdo que produzimos é uma ferramenta projetada para te ajudar a pensar melhor e a agir com mais eficácia. A filosofia de Obvious Adams é apenas um exemplo do imenso poder que existe em revisitar ideias fundamentais. Seu like se este vídeo trouxe um novo insight para você. E comente abaixo qual outro conceito ou livro você gostaria de ver desmistificado em nosso próximo roteiro.